Olá, irmãos e irmãs, terça-feira, 15 de dezembro, terça-feira da terceira semana do tempo do Advento. Uma alegria estarmos juntos para refletir o Evangelho de hoje, para a nossa homilia diária. Acolho você que está chegando por aqui agora, se inscreve no nosso canal, ativa sininho, todo mundo que está pelo YouTube, sempre, toda vez, se possível, o seu joinha, like, comentário. Assim você ajuda o nosso canal a continuar crescendo, né? Já passamos aí de 270 mil inscritos. Para a glória de Deus, para que a palavra vá mais longe e em muitos corações. Lembrando que todos os dias temos o ofício das leituras, que no tempo do Advento é sempre especialmente bonito, né? Temos também aqui dentro, entre tantas novenas e orações, temos o terço também. Ó, clica na foto do padre ali embaixo, vai lá em playlist, vai andando lá dentro, você vai achar o terço. Hoje é terça-feira, é dia da gente rezar os mistérios dolorosos. Para quem está pegando o ritmo aí, ajuda bastante também, tá certo? Vamos refletir o Evangelho então de hoje, Mateus 21, do 28 ao 32, diz assim: Naquele tempo disse Jesus aos chefes dos sacerdotes e aos anciãos do povo: Que vos parece? Um homem tinha 2 filhos, dirigindo-se ao primeiro, ele disse: Filho, vai trabalhar hoje na vinha? O filho respondeu: Não quero. Mas depois mudou de opinião e foi. O pai dirigiu-se ao outro filho e disse a mesma coisa. Este respondeu: Sim, senhor, eu vou. Mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Os sumos sacerdotes, os anciãos do povo responderam: O primeiro. Então Jesus lhes disse: Em verdade eu vos digo que os publicanos e as prostitutas vos precedem no reino de Deus. Porque João veio até vós num caminho de justiça e vós não acreditastes nele. Ao contrário, os publicanos e as prostitutas creram nele. Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependestes para crer nele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, nós estamos chegando perto do Natal. O Evangelho de hoje é um convite duro à conversão, aos apelos de Deus. Eu sei que você já sabe, mas vale sempre a pena o padre pontuar de novo. O Advento se celebra no roxo, igual na Quaresma, porque ainda que o Advento seja um tempo mais alegre, onde a gente, por exemplo, canta o Aleluia antes da aclamação do Evangelho, né? Não temos o Glória como na Quaresma, o hino de louvor, mas temos o Aleluia, e é fim de ano, e é um nascimento que nós vamos celebrar. O Advento não nos leva para a Semana Santa, né? Para a paixão, morte, ressurreição, mas para o nascimento de um bebê. É um tempo um pouco mais leve que a Quaresma? É, mas, todavia, contudo, entretanto, é tempo de conversão, sim, senhor. Por isso o Evangelho de hoje é essa parábola que Jesus conta, que a gente já ouviu em algum dos domingos aí do tempo comum, que se ouve às vezes lá na Quaresma. É bem penitencial, né? É bem convidativo à conversão e é um Jesus duro, falando da tristeza e do castigo que vem de não nos convertermos. Então olha o que Jesus está dizendo. Um homem tinha 2 filhos, chegou para o primeiro e falou: Filho, vai trabalhar para o pai na roça lá. Eu não sei se o menino estava lá na Netflix dele, ar-condicionado ligado, e falou: não vou não, pai, você tá doido. Mas depois caiu a ficha e falou: poxa vida, né? Tem que ir, pô, coitado. Foi. Mudou de ideia, mudou de opinião. Conversão. As prostitutas e os publicanos, que diante de Deus que os convidou na pregação severa e radical de João Batista, entraram no Rio Jordão para se batizar e deram provas de conversão. Mas tem o outro filho. Filho, vai trabalhar na minha vinha? Vai trabalhar para o pai hoje? Claro, pai, pode deixar, é nóis, está comigo, está com Deus. É aquele que professa a fé, ó, os sacerdotes, os anciãos do templo, que gostam da religião, que tem facilidade com as coisas religiosas, do culto. Mas depois fala: será que precisa tudo isso? Acho que eu não vou não. E ficaram no da boca para fora e não foram. Jesus então coloca a pergunta: qual dos 2 meninos aí fez a vontade do pai, né? E aí eles mesmos vão saber responder: olha, aquele que disse que não ia, mas acabou indo, aquele que fez essa conversão interior. E aí Jesus vai pegar pesado com eles, né? Pois é, os publicanos, as prostitutas, vos precedem no reino de Deus. Não é que precederão, não. Vos precedem, ou seja, já estão mais adiantados e mais perto do céu do que vocês. Por quê? Porque sim, eles disseram a Deus um não, muitas vezes no primeiro momento, por causa da carnalidade, mas depois eles se arrependeram e foram para o caminho da justiça, da conversão. Enquanto que vocês, ao ouvirem João Batista,
não se sentiam arrependidos nem culpados de nada, não se moveram, não foram para esse caminho de justiça e de misericórdia. E aí Jesus ainda vai dizer um agravante: os publicanos e as prostitutas foram. E mesmo vocês vendo isso, vendo que João Batista mudou prostitutas e publicanos, mesmo assim, vocês não cederam, não deram o braço a torcer a João, o perseguiram. Mesmo vendo que João Batista mudava publicanos e prostitutas, vocês não o acolheram. Veja, a dureza humana, né? A dureza humana. E nós temos que cuidar muito, minha gente. Muitos de nós somos bastante religiosos, mas somos muito frios, muito duros, muito cheios de máscaras, muito cheios de segredos lá dentro de nós. Quantas vezes, olha, prostitutas e publicanos entram no Rio Jordão e confessam os seus pecados, e tantos outros, talvez porque passaram uma vida toda dentro da igreja, têm lá seus cargos, sua boa fama, escondem os seus pecados e não os confessam nunca. É disso aqui que Jesus está falando. Vós, mesmo vendo isso, não vos arrependestes e nem crestes no batismo de João. Vamos de novo. Porque isso acontece de modo muito repetitivo e prático nas paróquias, nas comunidades. Pessoas que são tidas por prostitutas e publicanos, que às vezes conhecem o padre de longe, elas vêm e entram no Rio Jordão e confessam os seus pecados. Ela entra, marca um horário com o padre, vai lá e confessa mesmo, conta tudo. Já outros, tidos por mestres da lei e fariseus, que sempre estiveram ali, que chamam o padre para almoçar, para jantar, que tem desde sempre uma turma de catequese, um ministério de música, qualquer coisa, pessoas que são vistas e bem vistas, passam a vida, passam o ano sem se confessar uma vez, porque morre de vergonha, porque precisa se proteger, precisa defender a casca de santidade que ele acha que tem. Mesmo vendo isso, vocês não se moveram para o Rio Jordão, para o batismo, para a conversão. Nós precisamos cuidar, minha gente. Precisamos cuidar, porque senão a religião vira uma casca que nos esconde, não um remédio que nos cura. Entende isso? Vira uma máscara que nos falseia, ao invés de ser um espelho onde a gente se enxerga, se arrepende e busca ser melhor, como todo mundo precisa buscar ser melhor. Então a gente tem que cuidar disso. Às vezes, de tão religioso a gente vai vivendo a vida, de tão religioso eu sou, pouco convertido eu fico. Porque, de algum modo, parece que a gente tem muito a perder, né? Já a prostituta e o publicano ia lá no Rio Jordão, confessava em voz alta mesmo, né? Tá na chuva é para molhar, e mudavam de vida. E nós precisamos disso, minha gente. Nesse tempo do Advento, que é tempo de conversão, Deus está fazendo esse apelo. E a primeira leitura de hoje é Sofonias. É um profeta que a gente quase não proclama ao longo do ano litúrgico. Sofonias, capítulo 3. Ai de ti, rebelde, cidade desumana, não prestaste ouvido ao apelo de Deus, não aceitastes a correção, não tivestes confiança no Senhor, nem se aproximou do seu Deus. Olha, meus queridos, fariseus, doutores da lei, sacerdotes e anciãos, gente boa, porém rebelde, desumano, surdo, não aceita a correção, não confia na misericórdia, não se aproxima de Deus. E aí Deus vai dizendo, né, que a coisa vai ficar ruim para esse povo. E aí vai dizendo lá, ó, da renovação final das coisas, da purificação da igreja, da purificação do povo, dos últimos tempos. Lá no versículo 11, então, o profeta vai dizer, naquele dia, nos dias do Messias, que para nós agora é a volta gloriosa do Senhor, naqueles dias, não terá mais do que se envergonhar. Está falando ao povo, está falando à igreja. Quanta vergonha a gente passa por causa da igreja, não é? E quanta vergonha a igreja passa por causa de nós. Naquele dia não terá mais do que te envergonhar, né? Pois eu afastarei do teu meio fanfarrões e arrogantes. Olha, quem vive dentro da igreja, mas é fanfarrão e arrogante, Deus vai purificando essas coisas. A mão de Deus vai derrubando muita gente. E deixarei entre vós apenas, ó a profecia, se isso aqui já não está se cumprindo de algum modo. Deixarei entre vós, Sofonias 3,12. É bom de grifar no Verde Palmeiras de sempre. E deixarei entre vós apenas o quê? Ó, um punhado de homens humildes e pobres. Isso aqui é o que a igreja já está se tornando e vai ser quando da vinda gloriosa do Senhor. Um punhado. Punhado não é muito. Punhado é meia dúzia, é pouco. Um punhado de homens, humildes e pobres, mulheres também. E no nome do Senhor, porá sua esperança.
o resto de Israel. Humildes, pobres, que têm em Deus somente a sua esperança. E vai dizer lá, não cometerão iniquidades, nem falarão mentiras. Quantos homens e mulheres de Deus cometendo iniquidades e vivendo na mentira? Deus vai purificar todas essas coisas. Não se encontrará em sua boca língua enganadora. Serão apacentados por Deus, pelo Espírito Santo, repousarão e ninguém os molestará. Olha, o punhado dos homens pobres e humildes que serão apacentados por Deus e não serão molestados mais pela carne, pelo diabo, pelo mundo. Estarão livres disso, mas isso vai ser um punhado. Será que nós vamos estar no número do punhadinho que vai se salvar? Veja, meus irmãos, Jesus no Evangelho algumas vezes nos faz entender isso, que a porta é estreita, que talvez não seja um grande número. Eu não estou aqui afirmando, ninguém pode, a gente só vai ouvindo a palavra. E nós vamos ouvindo sobre esse punhado que passa por isso, olha, pobres, humildes, a pobreza e a humildade que faltou na vida de chefes dos sacerdotes, fariseus e anciãos do templo, que não conseguiram dar o passo da conversão. Que nós estejamos no número daqueles que dão o passo da conversão, que o Senhor nesse Natal, nesse tempo do Advento, nos dê a graça de uma vida mais humilde, né? Mais sincera, sem cera, sem máscara, diante da misericórdia e da verdade de Deus. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.